Um relacionamento íntimo e profundo com Deus, um relacionamento de intimidade com o Pai, é linha direta com o céu. Bom dia, meus irmãos. Momento da Palavra. Abra o seu coração para a Palavra de Deus. Olá, irmãos e irmãs. Meu nome é Daniela, sou coordenadora da Capela Nossa Senhora Aparecida e hoje eu estou aqui com vocês nessa manhã para refletirmos sobre a Palavra de Deus. Se você tiver a sua Bíblia aí com você em casa, acompanhe comigo. Hoje nós vamos estar refletindo sobre o Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos do 5 ao 8. Quando orardes, não façai como os hipócritas, que gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo, já receberam a sua recompensa. Quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em segredo. E teu Pai, que vê no lugar oculto, te recompensará. Nas vossas orações, não multipliquei as palavras como fazem os pagãos, que julgam que serão ouvidos à força de palavras. Não o imiteis, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes mesmo que vós lhe peçais. Queridos irmãos, essa palavra que a gente acabou de ler, a gente percebe que Jesus quer nos ensinar que a oração é a nossa maneira de ter intimidade com o Senhor. É a maneira que a gente se comunica com Deus, é a maneira como a gente conversa com Deus. A oração é uma linha reta, uma linha direta com o céu. A oração é que permite que a gente tenha intimidade com o Pai. Mas não qualquer tipo de oração. Ainda que as nossas orações coletivas, junto de demais irmãos, seja importante, é na nossa intimidade, é conversando sozinho com Deus que a gente consegue construir uma relação com Ele. Então, meus irmãos, nós, como católicos, deveremos sempre ter um desejo ardente de intimidade com o Pai. Essa intimidade se dá através da conversa, de abrir o seu coração, de deixar se conhecer pelo Senhor e o conhecê-lo também. O que é muito importante a gente levar em consideração também através dessa passagem. Qual é o maior exemplo de relacionamento íntimo que existe na Bíblia? O exemplo que a gente pode se inspirar é o relacionamento que Jesus tinha com Deus. Jesus, sendo Deus, abriu mão de toda a sua glória celestial, se fez homem, tinha completamente o sentido, a noção de qual era o seu papel e foi obediente a Deus. Jesus, em vários momentos, se repararmos em todos os evangelhos, Jesus sempre tirava um momento para orar, para estar em oração com o Pai. Além dele estimular, ensinar que os seus seguidores estivessem em oração com o Pai, ele se retirava, subia ao monte e ia conversar com Deus. Jesus, mesmo sabendo de toda a dor, de todo o sofrimento, de toda a agonia do qual ele iria passar, ele se manteve firme em oração. Quando o momento se aproximava, ele orava mais.
Nos últimos segundos na terra, Jesus orou ao Pai. Ele clamou alto: Senhor, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E expiou. E cumpriu o seu papel. E levou sobre si todos os nossos pecados. Jesus conseguiu cumprir a sua missão não só porque ele sabia quem ele era ou quem ele é. Ele conseguiu cumprir o seu papel porque ele tinha intimidade com o Pai. Então, meus irmãos, nós que somos católicos devemos ter sempre em mente que para termos uma relação de intimidade com o Pai, isso acontece através da oração, da maneira como a gente se comunica com Deus. É o primeiro pilar. O segundo pilar, a palavra de Deus, nos alimentarmos da sua palavra, conhecermos a sua palavra, lermos a Bíblia, porque é através da sua palavra que nós aprendemos quem é Deus, como agradá-lo, como conversar com Ele, qual é a sua história. Porque a gente pode conhecer intimamente a Bíblia, porém, não termos essa relação de intimidade com Deus. Da mesma maneira, como podemos orar e tentar uma relação de intimidade para um Deus que a gente não conhece? Esses dois pontos estão interligados. Devemos conhecer a Deus e sermos íntimos dele. Então, meus irmãos, hoje, que essa palavra de Deus possa entrar em nosso coração, que a gente possa tirar um momento da nossa vida para ir para o nosso quarto, fechar a porta, não ter nenhum tipo de influência exterior, colocar o joelho no chão e conversar com o nosso Pai, porque Deus nos amou primeiro. Nós devemos amá-lo de volta, porque quanto mais amor a gente dá, mais amor de Deus a gente recebe. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.